No terceiro episódio da série sobre cigarrinha do milho, como controlar essa praga. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. A cigarrinha do milho, Dalbolus maides, é muito comum nas lavouras de milho brasileiras. São insetos que sugam a seiva de diversas partes das plantas e inserem os molicutes, que são as bactérias que causam os enfezamentos no milho. Na cultura do milho, aqui no Brasil, são 44 espécies registradas. Dessas 44, somente uma é capaz de causar o enfezamento. De acordo com o site AgroLink, pesquisas mostram que a cigarrinha só consegue se desenvolver no milho. Logo que as plantas do cereal emergem, as cigarrinhas adultas chegam. As fêmeas colocam os ovos dentro da folha. Desses ovos saem as ninfas que crescem e desenvolvem uma nova população. Essas cigarrinhas contaminam a planta, causando enfezamento. O enfezamento é uma doença que pode ser vascular, quando eles ficam nos vasos condutores da planta, e sistêmica, quando os patógenos circulam e se multiplicam dentro da planta. De acordo com o pesquisador Charles Martins de Oliveira, entomologista da Embrapa Cerrados, os sintomas dependem de cada cultivar, mas, de uma maneira geral, há ao envermelhamento das folhas. Também a proliferação de várias espigas na planta, pequenas, com poucos grãos e xoxos. Plantas menores e também acontece o acamamento devido à pouca quantidade de raízes. No campo, é difícil diferenciar o enfezamento vermelho e o pálido porque os sintomas se confundem e, muitas vezes, uma mesma planta tem os dois. Os prejuízos são proporcionais ao número de plantas doentes. O agrônomo Sérgio Abud, no Agroconsciência, ele conversou então com o pesquisador Charles Martins de Oliveira sobre a possibilidade de controle biológico da cigarrinha do milho. O controle biológico ele tem demonstrado ser uma eficiente ferramenta dentro do manejo integrado de pragas. Já existem produtos de controle biológico registrados no Ministério da Agricultura para o manejo das cigarrinhas? Existem alguns produtos biológicos à base de fungo, entomopatogênico, do gênero Bovéria. Só que tem que se ter em mente que esses fungos eles são muito sensíveis à falta de umidade. Então, o funcionamento desse tipo de produto, ele é melhor em ambientes mais úmidos. Então, nesse caso, o manejo seria mais eficiente do controle biológico numa lavoura irrigada? A recomendação é o uso do controle biológico com base em fungos entomopatogênicos seja feito em áreas irrigadas, onde o nível de umidade é maior, então a viabilidade desse fungo também vai ser maior. No Brasil, existem vários cultivos de milho e plantados em diferentes épocas. Por exemplo, nós temos o milho pamonha, tem o milho pacural, o milho verde, o milho pipoca, o milho safra-verão, milho safrinha, e são plantados em diversas épocas. Isso acaba constituindo uma ponte verde, né? Como que essa diversidade de épocas de plantio podem influenciar na dinâmica da população das cigarrinhas numa lavoura? De fato, essa diversidade de épocas de plantio, a gente tendo milho quase que o ano inteiro em várias regiões, tem sido apontado como um dos fatores que tem levado ao crescimento da população de cigarrinhas. Como a cigarrinha se reproduz só em milho, ela tendo milho disponível em várias regiões, em várias épocas, a tendência é que a população de cigarrinha aumente. Aumentando a população de cigarrinhas, a tendência é que o inóculo dos patógenos também aumente. Dentro de uma safra de milho de uma determinada região, o uso de uma janela de plantio mais estreita poderia contribuir para reduzir esses prejuízos causados pelos enfezamentos? Sim, essa é uma outra recomendação que a pesquisa faz. A redução da janela de plantio. Por quê? A gente sabe que em plantios escalonados, o que ocorre é um efeito de concentração. Ou seja, você tem uma população de cigarrinhas, num milho mais velho, você planta um novo, essa população toda passa para esse plantio mais novo. Se em determinada região
todos os produtores plantarem mais ou menos na mesma época, o que teremos é plantas mais ou menos da mesma idade. A tendência é que a população de cigarrinha se espalhe por essas áreas e não se concentre. E aí o problema dos enfesamentos pode ser menor. Durante o período da safrinha, além do cultivo de milho, também são cultivadas outras espécies, como o sorgo e o milheto. Essas culturas plantadas em áreas próximas à lavoura de milho, elas podem afetar a dinâmica da população de cigarrinhas? As nossas pesquisas têm mostrado que vários tipos de gramíneas, como sorgo, milheto, braquiária e outras, são capazes de hospedar as cigarrinhas. Então, de fato, quando você tem essas plantas ao lado do cultivo do milho, e o milho é colhido, a tendência é que parte da população de cigarrinha se aloje nessas plantas. Quando você faz a nova semeadura de milho, é provável que essa população chegue uma população um pouco mais alta nessa nova semeadura. E você confere no próximo episódio a última parte da série sobre a cigarrinha do milho. Não perca! E este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado! Acorda de manhã